Faz docíssima Maria. Olá, turminha. Sou professora Nívia do EMAD e hoje eu vou falar para vocês uma coisa muito legal. Deixa eu guardar meu violino aqui rapidinho. Olha só, essa música que a gente acabou de ouvir, ela fala da preparação de um doce. De abóbora faz melão, de melão faz melancia. Faz doce sim a Maria. Ai, esse vídeo aí tá me dando uma vontade de comer doce. Esses doces assim preparados em casa, dessa forma. São tão gostosos, não é? E você aí na sua casa? Você também é fã de doce? Conta aí pra mim, qual doce que você mais gosta de comer? Qual doce que você gosta mais? Ai, eu adoro. Deixa eu ver aqui. Ai, chega, tô salivando aqui. Doce de coco. Que gostoso. E doce de jaca. Ai, esse daí eu sou fã. Amo. Aquelas frutas que são do sítio são as melhores, não é, gente? Então, você sabia que a nossa língua, esse órgão, ó, que é cheio de músculozinhos, através dele que a gente consegue sentir o sabor dos alimentos? Isso mesmo. A gente consegue saber se algo é doce, salgado, azedo. E aí, vocês lembram que a gente começou a falar dos 5 sentidos na semana passada? Vamos lembrar desses 5 sentidos? Visão, olfato, audição, tato e o paladar. E é esse sentido aí que a gente vai estar enfatizando na aula de hoje. Sabendo que a primeira parte por onde passam os alimentos é a nossa boca. E como eu falei, na nossa boca existe a língua. E também existem outras coisas, não é? Existe a dentição, existe as amígdalas. Quando a gente fica doente, não é? Vocês já ouviram assim alguém dizer, eu estou com amidalite, não é? Justamente, a inflamação nas amígdalas. Que aí a amígdala, e tem a úvulazinha que fica lá atrás também, não é? E a gente vai estar aí falando aí dessas coisas tão importantes aí que fazem parte da digestão. E lembrando que tudo começa a partir da nossa boca. Muitas vezes a gente não dá importância, sabia? À mastigação. A gente, geralmente nessa correria que a gente vive todos os dias, não é? A gente se alimenta comendo muito rapidamente, não é? Eu sempre costumo fazer isso, mas não é certo, né? Às vezes a gente faz isso por conta do trabalho, de correr para lá e para cá. Mas a gente precisa aprender a comer pausadamente, com calma, devagar, apreciando a comida, os alimentos, não é? E a gente acaba que não dá muita importância para a mastigação. Mas a mastigação, na verdade, é quando tudo começa. É quando a digestão começa, não é? Por isso que é muito importante a gente, mastigar várias vezes o alimento, triturar bastante. Porque justamente essa trituração, ela está totalmente ligada às funções digestivas. Você sabia que quando a gente não mastiga corretamente, a gente pode desenvolver algum problema de saúde? Verdade. A gente pode desenvolver aí, uma azia, uma sonolência depois do almoço ou depois das refeições e até uma gastrite, sabia? Se a gente não prestar atenção aí para uma mastigação, olha só. Que interessante, não é? Então vamos a partir de hoje passar a observar a forma como a gente mastiga os alimentos, Nada de comer rápido, tá? Come devagar, sentindo bastante o sabor dos alimentos e para que esse alimento ele tenha tempo, de ser digerido, tá? A mastigação, gente, ela é um ato fisiológico, assim, complexo, que envolve funções neuromusculares e digestivas. E uma coisa que se destaca nesse processo é justamente a produção da saliva. Se a gente não mastiga, não produz saliva. E a saliva vai facilitar a ação de enzimas digestivas, que vão ajudar lá no estômago e no pâncreas, que a gente vai falar
daqui a pouquinho, dessas partes aí dos órgãos da digestão, lugares por onde o alimento vai passar, tá bom? Então, depois que a gente mastiga, que o alimento ficou lá, aquela massa, né? E vai para o esôfago, ele se torna o bolo alimentar. Mas não é esse bolo aí que você está pensando não, viu? Não é esse bolo não. É uma massa, não é? Que é justamente essa massa vai para o esôfago e do esôfago ela vai descer para o estômago. Lá no estômago, ela vai encontrar essa massa, esse bolo alimentar. Ela vai encontrar um líquido bastante ácido, tá? E esse líquido ácido é que vai facilitar ainda mais com que essa massa fique ainda mais pastosa, o mais líquida possível, tá? E daí possa ser melhor digerida pelo nosso organismo. Mas, professora, por que tem que ser esse processo todo? Para que o organismo tenha condição de adquirir de cada alimento, né, os nutrientes que ele precisa, tá? Ele precisa extrair os nutrientes desses alimentos. E quanto mais essa digestão ela for boa, melhor vai ser para o nosso organismo. A gente vai conseguir aí, ó, ter uma pele mais bonita, ter um cabelo mais bonito, ter mais disposição, mais energia. Tudo isso está totalmente ligado aí a uma boa alimentação, tá? Então, por isso que é tão importante para a gente aprender aí a mastigar bem os alimentos, né? E outra coisa, gente, depois que ele chega no estômago, ele vai passar para um outro órgão, que se chama intestino. E o intestino, ele se divide em dois tipos. O primeiro intestino, que é o intestino delgado, é um intestino mais fininho, bem comprido, muito comprido. É um tubo bem comprido, bem longo, que fica todo enroladinho lá na nossa barriga, tá? E é nesse local aí, do intestino delgado, que vai acontecer a absorção desses nutrientes. É justamente quando esse bolo alimentar vai chegar, e aí esse intestino delgado vai fazer, nas paredes dele lá, a absorção dos nutrientes. Depois que a comida, o bolo alimentar passou pelo intestino delgado, ele vai chegar no intestino grosso. E no intestino grosso, a gente vai ter aí a última etapa da digestão, que é a eliminação dos resíduos. Então, tudo que o organismo precisava, ele já absorveu lá no intestino delgado. Fica restando aí a água e sais minerais, que o organismo vai reter e vai eliminar aquilo que não foi interessante para o organismo. E isso, justamente essa parte aí que não é interessante, são as fezes. Isso mesmo. O conhecido, ó, cocô. Então, terminada essa fase aí, da eliminação dos resíduos, a gente conclui o que a gente aprendeu hoje do sistema digestivo ou digestório. E eu espero que você tenha gostado aí da nossa aula. Um beijo e até a oficina! Olá, turminha, tudo bem com vocês? Conforme o prometido, a nossa oficina aí sobre a boca. Olha só, nós aprendemos que com a digestão, a boca é muito importante, porque é o primeiro local por onde passam os alimentos, não é verdade? E eu trouxe para vocês, olha, que legal! Vamos confeccionar esse brinquedo aqui, onde a gente vai aprender mais sobre os dentes. A gente pode aproveitar aí para brincar de trabalhar com a escovação dos dentes, não é verdade? E por falar em escovação dos dentes, tão importante como escolher bem os alimentos para que a gente possa ter uma boa alimentação, não é? E favorecer o nosso organismo aí com saúde, com nutrientes. A importância também da escovação.
E eu queria saber se aí na sua casa você tem o hábito de escovar seus dentes. Fala a verdade. Olha só, não pode ficar esquecendo de escovar os dentes sempre que a gente faz qualquer refeição, hein? Qualquer uma. A gente precisa depois, ó, escovar os dentes. Todo mundo quer ter dentes bonitos e saudáveis, não é? Mas para isso a gente precisa escovar os dentes. Não esquece, hein? Outra coisa que é muito importante que as pessoas sempre se esquecem é o uso do fio dental. Passa aquele fiozinho lá, ó, porque tem sujeirinhas no dente que a escovação não consegue tirar. Somente o fio dental vai lá, ó, alcançar aquela sujeirinha e vai tirar, tá bom? Então, conto aí com você, não se esquece. E vamos lá fazer o nosso Zé Bocão. Vou chamar ele de Zé Bocão. Para fazer esse brinquedo maluco aí, que vai ensinar pra gente a cuidar dos nossos dentes, você vai precisar usar, ó, que legal, embalagens de alimentos. Essa embalagem aqui, ó, veio uns pãezinhos deliciosos. Em vez de jogar fora, eu disse, não, vou aproveitar, vou levar lá, ó, para EMAD, para a gente fazer uma oficina bem legal. E na sua casa também, eu tenho certeza que aí você tem algumas coisas que você pode reutilizar e transformar o que seria lixo em algo interessante. Então, pega uma embalagem assim parecida com essa, com uma caixinha. Não precisa ser plástica, pode ser de papel, tá, gente? O que você tiver, o importante é você reaproveitar o seu lixo. Você vai precisar de uma bexiga, tá? Pode ser desse tamanho ou um tamanho maior. Eu gosto desse tamanho grande assim, porque dá para trabalhar muitas coisas legais, tá? Alguns olhinhos, que se você não tiver esses olhinhos que se mexem, você pode fazer na sua casa, né? Faz uma bolinha branca e um pontinho preto, e aí já temos um olhinho. Ou na cor que você quiser, para fazer o olho aí da sua cor preferida. Outra coisa que a gente vai precisar usar é embalagem de ovos de galinha, tá? Se você escolher uma embalagem menor que essa, você vai poder usar embalagens de ovos de codorna, como essa daqui, que são menores, tá? Mas se a sua caixa for um pouco maior, então acho que fica mais adequado para o tamanho, fica mais na proporção. Aí você pega a embalagem de ovos de galinha, tá bom? E alguns EVAs, mas se você não tiver EVA, que é o famoso emborrachado, você também pode usar papel, tá bom? E se ainda não tiver papel, você pode também pintar a caixinha, tá bom? Existem várias possibilidades para a gente trabalhar com arte. Por isso que eu amo a arte. A gente tá aí, ó. É só usar a nossa imaginação. Então vamos lá, vamos aos trabalhos. Eu cortei nesse tamanho aqui, porque eu já fiz uma medição aqui com a caixinha. Então você pega o seu papel, o seu EVA e coloca assim, ao ponto que você veja mais ou menos a medida, tá? Então acho que essa medida aqui é bem interessante. Então vem aqui, coloca e vai encaixando, tá? Você pode fazer esse brinquedo usando cola quente, que eu não tô com ela aqui, tá? Vou apenas fazer a demonstração. Ou cola quente ou a cola de silicone, que eu esqueci de falar. E a tesoura, lembrando que é sempre com esse formato redondo e com a ajuda de um adulto, tá bom? Então a gente vai colocar uma outra parte do mesmo tamanho que a gente colocou no fundo, a gente coloca aqui em cima também para fechar a tampa, tá? Eu escolhi essa cor de rosa, porque ela lembra a cor da gengiva, não é? A gengiva da gente. Mas você pode usar a cor que você quiser na sua casa. Então, para fazer esse forro aqui, ó, das paredes, a gente vai cortar em tirinhas desse tamanho mais ou menos, tá? Ou seguindo aí o tamanho da tua caixinha que você tiver na tua casa, tá bom? Se a caixinha já for de papel, você não vai precisar fazer esse trabalho de revestir essa caixa. Eu revesti ela todinha por dentro, porque ela é uma caixinha transparente. Mas se você já tem uma caixa de papel, não tem esse trabalho. Você já vai lá e é só ir montando aí os dentinhos, que a gente vai fazer isso já já, tá bom? Então eu vou cortar aqui mais tirinhas desse tamanho.
É muito fácil a gente cortar, ó, é só colocar uma em cima da outra. Se você não quiser riscar, que vai segurando assim, ó, com cuidado e fazendo o mesmo tamanho. Tá? Se você não conseguir fazer isso, você tem a ajuda do adulto aí, que vai lhe acompanhar, tá bom? Então, são muitas possibilidades de trabalho. A gente pode usar emborrachado, pode usar papel, o que tiver, tá bom? Eu também escolhi a bexiga na cor vermelha porque lembra a nossa língua. A gente vai fazer uma língua bem grandona também daqui a pouco. Então, a gente vai, ó, pegar essas tirinhas daqui, que eu fiz 4 tirinhas, tá vendo? Aqui a gente não já revestiu o fundo e em cima, então para que aqui não fique transparente como vocês estão vendo, fique como esse, a gente vai colocar essas camadas, tá bom? Então vem assim na sua casa e vai colando com a cola quente ou a cola de silicone. Coloca do outro lado, até fazer o fechamento, tá bom? Estão vendo? E assim você vai montando. Depois você vai pegar aquela embalagem dos ovos e vai cortar de um por um, tá? Como eu vou fazer aqui agora. Corta sempre fazendo essa forminha aqui, tá? É importante que vocês vejam como vai ficar. Pronto, essa forminha daqui. Na caixinha do ovo que eu peguei, eu também resolvi fazer esse formato aqui, ó, mais quadrado, tá? Porque ela na lateral, ela vem com uma parte que é diferente dessa. E aí eu aproveitei e fiz dessa forma aqui. Mas na sua casa, se você quiser, você pode fazer todos assim, redondinhos também, não tem problema, tá? Então a gente vai, ó, sempre cortando nesse formato redondinho. Vocês viram que aqui eu também fiz os olhos? Então para fazer os olhos é a mesma coisa. Vai também fazer essas forminhas dos dentes para fazer os olhos também. E vai cortando, ó. Corta o máximo que você puder, tá bom, gente? Vocês sabiam, momento curiosidade também, vocês sabiam que a gente tem 2 tipos de dentição? Isso mesmo. Quando a gente nasce, a nossa dentição ela não fica permanente na nossa boca. Ela é uma dentição temporária. Sabe aquele nomezinho que a gente usa, dente de leite? Não é porque ele seja um dente feito de leite, é porque ele é um dentinho que surgiu, acho que no momento quando a gente amamentava, que a gente era um bebezinho, tomava leite. Então, é a dentição que começa a nascer, não é? É a primeira, quando a gente ainda é um bebê, que está na fase da amamentação. Então, mas quando a gente vai crescendo, né? Acho que lá para os 5, 6 anos, essa dentição ela começa a ser trocada, a ser substituída pela dentição permanente, não é? Os dentes começam a cair, tem criança que é bastante corajosa, tira sozinha, não é, os dentes. E eu já tive muitos alunos aí que tiraram o dente só, né? Mas tem gente que prefere que o papai ou a mamãe ajude, não tem problema nenhum. Também nem dói, porque quando ele está bem molinho, ele sai fácil, fácil. Vocês estão vendo como eu estou fazendo? Estou cortando, ó. E aí você vai fazendo o máximo que você puder. Porque nós temos muitos dentes, não é, na nossa boca. Então, quando a dentição, ela troca, que ela fica dentição permanente, os dentes ficam maiores, os dentes ficam mais fortes. E essa dentição permanente, ela não troca mais, tá? Como o nome está dizendo, ela é permanente. Por isso que a gente precisa ter cuidado, para que porque o dente sempre fique limpinho. Manutenção dessa dentição para que ela não se estrague. A gente também precisa estar fazendo visita ao dentista,
uma visita periódica, de tempos em tempos, períodos em períodos, por isso que é periódico, a gente precisa visitar o nosso dentista, tá? Para que ele veja, às vezes tem uma cariezinha, algo que ele precisa lá tratar. Então, depois de feito cada dentinho, você vai, ó, colando, tá? Com a cola quente, ou cola de silicone, vai montando. Eu não vou fazer porque o tempo não vai dar, mas eu estou explicando para vocês como é que vocês podem fazer em casa. Vai colando um do lado do outro, né? Até completar aí. Bom, para fechar, a gente vai fazer a língua. Para fazer a língua, ó, você pode usar outra bexiga dentro da maior. Eu vou encher aqui. Não encho muito não, porque senão fica uma língua muito grandona. Ou eu posso colocar trigo ou areia. Também é outra alternativa, tá bom? Só para a língua ficar mais cheinha. E eu venho e revisto aqui. Pronto, está feita a nossa boca. Olha aí que legal, gente. Também você pode pegar o EVA, fazer um recorte desse formato aqui para fazer o nariz. Cola lá o que você usou para fazer os dentinhos e cola os olhinhos em cima aí desse mesmo formato que você usou ali dos ovos, né? Da embalagem dos ovos. E aí, gente, vocês gostaram do nosso Zé Bocão? Eu adorei mostrar para vocês como é que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Então aproveita para brincar com ele, ó, e pega lá uma escova e vai escovando para você praticar essa escovação aí corretamente, tá? Não quero ver ninguém com um sorriso feio, todo mundo com um sorriso bem bonito. Um beijo e até a próxima!